Nesse vídeo eu tenho a missão de te falar qual que é a primeira coisa que você precisa saber, estudar e se dedicar a partir do momento que você decide começar a planejar uma gravidez, ou se por um acaso você descobre que está grávida. O que eu vou falar aqui pode parecer um pouco contraintuitivo no início, mas eu tenho certeza que ao longo dos minutos que a gente vai passar juntos aqui, você vai sair muito mais preparada para encarar esse desafio que, convenhamos, é um dos maiores na vida de qualquer mulher, mas é extremamente engrandecedor. Não só isso, eu vou te falar qual que é o caminho das pedras, o passo a passo, para você conseguir viver de fato a melhor maternidade possível para você. Indo desde o planejamento, do desejo, da ideia em ser mãe, até o primeiro ano de vida do bebê. Se você está pensando em engravidar, ou se você já está grávida, ou se você está perdido em como começar, fica nesse vídeo, vai até o final, que eu tenho certeza que vai ser muito bom o que a gente vai compartilhar aqui. Bem, então vamos lá. Se você está aqui, eu tenho certeza que você já pesquisou alguma coisa sobre o assunto. E com uma certa relutância, provavelmente você viu algumas previsões catastróficas acerca da maternidade. Você já deve ter ouvido falar: aproveita para dormir agora, que depois que vem a criança, você não vai dormir nunca mais. Um pedaço de você vai morrer depois que você virar mãe. A maternidade acaba com a sua vida. E muitas outras frases horríveis. Infelizmente, a gente escuta isso muitas vezes de pessoas próximas a nós, o que acaba gerando uma visão extremamente negativa do maternar. E isso não é exclusivo de pessoas que vivem em famílias desestruturadas, não. Eu fui uma pessoa privilegiada de nascer e crescer e ser criada numa família boa, numa família estruturada. Eu nunca tive problema com esse tipo de coisa. E mesmo assim, a minha visão de maternidade sempre foi muito pessimista. Então, se você tá nessa situação, se você tem medo ou se você tem receio por qualquer um desses motivos, primeiro saiba que você não tá sozinha. Que nem eu te falei, essas afirmações são culturais e elas não estão restritas a nenhum grupo específico. Eu vivi isso, eu passei por isso e hoje eu sou absolutamente realizada na maternidade. Segundo, você não vai ouvir nada dessas frases por aqui. Não aceite as imposições que são colocadas na sua vida por outras pessoas. Acredite, é possível sim viver uma maternidade mais leve, confiante, transformadora, engrandecedora e que você não vai deixar de ser quem você é. É claro que a vida de qualquer mãe não é só felicidade. A gente passa por altos e baixos. Mas isso não é exclusivo da maternidade, não. Isso faz parte da vida. Todo mundo passa por isso. Quer você seja mãe, pai, solteiro, criança, adulto, idoso. Essa é a vida. Então, não acredite que sua vida vai acabar a partir do momento que chega uma criança. Pelo contrário, sua vida vai apenas começar. Então, se você está aberta a olhar para esse lado bonito da maternidade, esse lado mais leve, esse lado mais transformador mesmo, fica com a gente. Eu aproveito para dizer, muito importante, que esse vídeo não é para as mulheres que denigrem outras mulheres, que acreditam em todas essas frases que eu falei. Se você é uma dessas pessoas, eu convido você a fazer uma reflexão, porque esse tipo de pensamento não vai acrescentar em nada na sua vida, nem nas pessoas ao seu redor. E eu acredito que nós estamos aqui nesse planeta para sermos um fator de soma na vida das pessoas. E é isso que, com a tecnologia, com o meu propósito aqui, com esse vídeo, eu estou tentando fazer. E se você tem esse tipo de crença, esse tipo de pensamento, eu te convido a fazer uma reflexão, a buscar realmente aquilo que te faz feliz, aquilo que chama o seu coração, deixa você quentinha lá dentro e te convido a compartilhar com as outras pessoas. Eu tenho certeza que o mundo vai ser um lugar muito melhor. É claro que esse espaço também não é para aquelas mulheres que não desejam ser mães, o que é absolutamente justo e a gente vai encontrar zero julgamentos por aqui. Se você quiser continuar assistindo e encaminhar para alguém que você acredita que possa se beneficiar, você vai ser muito bem-vinda, mas fique livre para fazer a escolha que você quiser. Primeiro, o que eu vou falar aqui não são de origens de vozes da minha cabeça apenas,
apesar de serem muito importantes, as vozes da minha cabeça, né, da vivência que eu tive, mas ela é um reflexo de muita conversa que eu tive com todas as principais mulheres, as maiores inspirações que eu tive na minha vida, as minhas referências de mãe e também as muitas mães que eu tive o prazer de ajudar nessa caminhada. Então, eu espero que você possa ser mais uma delas e que a gente consiga caminhar nessa trajetória muito bonita por bastante tempo. Bem, o conhecimento que a gente vai tratar aqui vem dessas origens, da minha história, da história das mulheres que mais me inspiraram, das mulheres que eu mais pude ajudar. Mas o motivo da gente estar falando sobre isso não é esse. Então, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, até para te dar um pouco de contexto de quem é que está falando aqui. E para isso, eu preciso te contar um segredo, que é o de que eu nunca quis ser mãe. Pode ser estranho eu estar falando isso aqui agora, mas calma que eu explico. As minhas amigas de infância sabem que nem gostar de brincar de boneca eu gostava. Eu gostava da Polly que vinha com o bichinho, da Barbie veterinária. E por muitos anos da minha vida eu acreditava que sempre gostei mais de bicho do que gente. Eu tinha certeza que eu ia ser veterinária. A parte da minha infância que eu tive que conviver com alguma criança mais nova sempre me foi imposta e se eu pudesse evitar eu fugia. Eu sempre acreditei que eu não ia levar jeito nenhum para esse negócio de maternidade. Para vocês terem a ideia, o primeiro bebê que eu fui segurar no colo, recém-nascido, foi o meu sobrinho. E isso já foi depois de adulta, depois de velha, depois de formada, trabalhando. Então, assim, essa parte de cuidado, de maternidade, de enfim, dessa vivência como mãe nunca fez parte da minha história. Tempo vai, tempo vem, sem nenhuma perspectiva de criança nessa vida, né? Que nem eu falei pra vocês, eu recebo o primeiro presente da minha vida, inesperado, que eu agradeço todos os dias, que foi meu marido. Como a gente casou muito cedo, né? A gente tinha 19 anos e eu passei extremamente mal no nosso casamento. O boato da festa foi: eles estão casando porque estão esperando um neném. Afinal, por que outro motivo? Crianças, era o que falavam pra gente, nessa idade estão se casando. Acontece que esse bebê que todo mundo profetizou que estava vindo naquele casamento demorou 8 anos para chegar. E nesse meio tempo, foram inúmeras as vezes pessoas que chegaram pra gente com aquela leve disfarçada, bem direta. Quando é que vão vir os filhos? Como é que tá o planejamento? E a barriguinha não vai crescer? Esse tipo de comentário era extremamente constante. E por muito tempo eu esperava que a resposta ia ser nunca. Mas hoje, graças a Deus, eu consigo falar com todas as letras. Ainda bem que eu estava errada. Como eu disse antes, embora esse desejo de ser mãe nunca tivesse sido original em mim, ele era muito presente no meu marido. Ele sempre quis ser pai. E a gente sempre teve uma parceria muito boa, sempre conversamos sobre os nossos objetivos de vida, o que a gente queria fazer. E apesar de nunca existir essa cobrança em mim, era um assunto que a gente sempre conversou. Afinal, nós somos uma família. Nós já éramos uma família antes de sermos pais e mães. E ao longo do tempo, os anos foram passando e eu comecei a me questionar. Embora a nossa vida já esteja muito boa, seja perfeita, eu não sinta falta de nada, será que existiria um lar melhor para uma criança do que o nosso? Tenho certeza que uma criança nesse ambiente que a gente convive seria muito amada. E esse pensamento começou a alugar um triplex na minha cabeça. E aí daí surgiu o princípio, a semente da vontade de ser mãe. Depois da decisão tomada, tudo aconteceu tão rápido que eu tenho certeza hoje, olhando para trás, que era para ter sido desse jeito mesmo. Tirando o fato da gente ter decidido pela maternidade e a paternidade, nada do que a gente planejou saiu como a gente esperava. E quando eu falo nada, eu digo nada mesmo. O nosso pequeno bem veio trazendo muitas mudanças, muitos ensinamentos, muitas dores que a gente vai falar pra frente, muitas escolhas, muita sabedoria. E apesar da gente não ter desejado nada disso quando a gente planejou, ou melhor, quando a gente decidiu optar por esse caminho, foram coisas que a gente ganhou de bandeja. E poderia ter sido muito menos doloroso do que foi se a gente tivesse começado do jeito certo. Na verdade, a decisão foi certa, mas o caminho que a gente decidiu cruzar para nos informarmos e nos prepararmos para essa grande transformação, na verdade, foi equivocado.
O que acontece é que a gente começou estudando ao contrário. A gente começou pelos aspectos muito práticos da maternidade. Os cuidados com o bebê, os cuidados do corpo, o parto. Menina, o parto era um pavor na minha vida. A minha madrinha me mandava vídeos de bebês envelopados, aquela coisa assim, falando, nossa, o milagre da vida. Eu falava, pelo amor de Deus, eu não quero nem ver. E acabou que foi por ser uma coisa que eu tinha muito medo, eu estudei muito. Só que o parto acontece que ele é assim. E é claro, o parto, a gente vai ver mais pra frente, ele é uma das etapas mais importantes, que você precisa sim dedicar tempo pra isso. Mas a dor, apesar de eu ter consciência de que foi a maior dor que eu já vivi na minha vida, ela é tão passageira que eu já nem lembro mais. Tanto nem lembro mais que estamos aqui esperando mais um bebê. Então, a gente começou por esses aspectos muito práticos, né? O sono do bebê, o ambiente seguro, como trocar fralda, o que que tem no enxoval, e a gente esqueceu de uma parte fundamental. E é aqui que tá o segredo que eu te falei que ia te contar no início do vídeo. Todo lugar que você for vai te falar para começar por esses assuntos que eu te falei. É claro que eles são importantes e é claro que a gente vai passar por eles aqui, mas eles não devem ser o ponto de partida. Não devem ser o primeiro ponto. O primeiro ponto deve ser você. Você, mulher, você se conhecer, se dedicar a saber quem é você. E quando você começar a fazer isso, isso vai ser pro resto da sua vida. E sabe por que esse é o ponto mais importante? Porque existem diversos pensamentos acerca da maternidade que prometem verdades, mas que passam longe dela. E eu confesso que eu já passei por muitos deles. Alguns eu já até falei aqui no vídeo. Existem as mulheres que nunca acreditavam que poderiam ser mães ou que levariam jeito para isso. Eu fui uma delas. Existem as mulheres que, ao contrário dessas, sempre sonharam em ser mães. Esse desejo vem com muita expectativa, vem com muita esperança, vem com muitos sonhos. E isso, quando não bem trabalhado, acaba sendo um prato cheio para as frustrações, que elas vão acontecer. Porque, que nem eu falei, a gente pode ter o melhor preparo do mundo, mas se nós internamente não estamos preparadas, essa frustração vai vir com força. Existem as mulheres que acreditam que a maternidade vai ser moleza, que você só vai ficar um pouquinho mais cansado do que o normal, mas que é fichinha. Eu também fui essa mulher. E eu te falo, com todas as letras agora também, que eu não podia estar mais errada. Existem as mulheres que, infelizmente, são pressionadas para ser mães. Então, existem diversos perfis que levam à maternidade que, apesar dos caminhos serem diferentes, vão para o mesmo ponto, mas se você não tem um fundamento de quem você é, percebe que você pode se perder nesse caminho? Porque o que acontece? Acontece que as mudanças que uma mulher passa depois que ela decide por ser mãe e ela vira mãe vai muito além do físico, vai muito além do corpo, que a gente já sabe que vai mudar, vai muito além do cansaço que você vai sentir, vai muito além do parto, do pós-parto, das necessidades do cuidado do bebê que você precisa aprender. Vai muito além da privação de sono, que por um acaso eu ficava absolutamente descrente, porque o pessoal falava que você ficava super cansada, que você não consegue dormir. Eu falava, como que é possível que uma pessoa cuidando de um outro ser, que dorme 17 horas por dia, não consegue descansar? Pois é, tô aqui pra te falar que é possível, isso acontece. Mas isso tudo que eu tô falando não é a base do problema. A base do problema não é a privação de sono. O problema não é o cansaço. O problema não é você não sair de casa com o bebê quando ele está pequeno. O problema não é o corpo não ficar perfeito. O problema é você se preparar com informações superficiais, sem ir a fundo nas questões. Que é o que a maioria dos lugares propõe. Uma fórmula mágica para a maternidade que abrange todas essas mulheres que eu te falei no início. Não adianta te entupirem de informações com coisas que você vai precisar aprender, implementar, executar e cuidar de uma outra criança. Se você não internalizar essas questões, entendendo que por trás disso tudo, quem vai executar essa missão é uma pessoa,
com qualidades e defeitos, que foi construída num contexto social ao longo de muitos anos para chegar até aquele momento, e que essa estrutura vai precisar ser modificada para acomodar uma alma, uma criança, uma vida que está chegando, e simplesmente ter esse conhecimento jogado em cima dela, não vai dar certo. E adivinha, quem é essa pessoa? Flor, essa pessoa é você. Essa pessoa é você. Entende? Então, não adianta eu vir com uma fórmula, uma receita de bolo, falando que se você seguir esse passo a passo, você vai atingir esse ideal de maternidade, porque eu não conheço a sua história que nem você conhece. Eu não vivi a sua história que nem você viveu. Quando você vai cultivar um jardim, adianta você estudar todos os tipos de flores, as estações, os momentos do manejo, as técnicas de poda, as ervas daninhas, o clima, tudo isso sem conhecer o terreno onde as sementes vão ser jogadas? Não. Isso pode ser um grande de um tiro no pé. Eu gosto muito dessa analogia. E é com ela que a gente trabalha aqui na maternologia. Parece óbvio, né? Que não adianta você começar lá na frente, aquele velho ditado, não coloque o carro na frente dos bois. Mas é exatamente isso que nos convence acerca da maternidade. E aqui a gente faz exatamente o contrário. O terreno é você. Se você não começar por si mesma, o caminho pode ser muito mais tortuoso do que deveria. E esse mergulho que você vai fazer é extremamente importante que você faça desde o início, desde a etapa do planejamento. E ele vai percorrer a sua vida toda com você. Você não vai ser a mesma pessoa depois que o seu filho nascer, depois que ele crescer. Você não vai ser a mesma pessoa amanhã. Então, esse hábito de se conhecer, de se estudar, de se dedicar um tempo, é o mais importante que você pode desenvolver para si nessa caminhada. E eu não tô falando que isso é definitivo dessa forma, porque você não vai dar conta. Não, não, não. A gente dá conta de muito mais coisa do que a gente imagina, principalmente se você é mãe. Isso é uma coisa que você descobre também. A sua força é muito maior do que o que você imagina. Agora, a questão é como que você vai chegar nesse caminho que você quer chegar. Você já sabe que não vai ser fácil. Todo mundo te fala isso. E se você acredita que vai ser fácil, eu estou aqui para te falar que não vai ser. Percebe que eu não estou falando que é impossível, que é absolutamente exaustivo, que sua vida vai acabar. Pelo contrário. Mas é que nem eu falo. O cansaço não é o problema. A minha bisavó tinha uma frase que eu gostava muito, que se eu fosse tatuar alguma coisa seria essa, que é que quem corre por gosto não cansa. É óbvio que ela tem uma conotação da época dela, e é claro que a gente vai cansar. Mas o que ela quis dizer é cansar fazendo aquilo que você se propõe, com dignidade, com objetivo, com felicidade, não vai te trazer tristeza. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, porque a maternidade cansa. Você vai ficar cansado. É claro que você precisa ajustar a sua rota para você não ficar exausta. Se dentro da sua casa existe uma pessoa, que geralmente é a mulher, que fica exausta no final do dia e outra pessoa que está tranquila, existe um problema aqui. Isso precisa ser trabalhado. Mas percebe que não é o cansaço que é o problema? É a estrutura familiar que está sendo desenvolvida? Por isso que começar na base é fundamental. E se você tem essa base sólida, a força que é necessária para te tirar do seu centro é muito maior. E se por um acaso essa força consegue te tirar do seu centro, você tem muito mais a dizer, a agir e voltar do que se você não tem essa base sólida. Por isso, o nosso objetivo aqui com a maternologia é realmente transformar você em uma mãe jardineira. Essa analogia não é à toa. A gente começa como uma boa jardineira a cuidar do terreno. E o terreno é você. E para isso, a gente trabalha com 3 fundamentos. A saúde, que não é só a saúde física, é um conceito de saúde amplo. Saúde física, emocional, financeira, estrutural. Autoconhecimento, que é a base para você conseguir minimizar as lacunas que existem entre você hoje e você amanhã, mãe, mulher.
e o medo de mudar de opinião, o medo de mudar de rota. Porque ao longo da sua trajetória, se até hoje você precisou ajustar muitas coisas depois que você virar mãe, isso vai ser constante. O seu bebê não vai ser o mesmo todos os dias, principalmente no primeiro ano de vida. As crianças mudam muito e você precisa mudar também para acomodar essa vida que está chegando. Então, esses são os 3 principais fundamentos que você precisa trabalhar antes de começar a ir para os aspectos mais práticos da maternidade. Agora, depois que a gente já tem a base bem feita, a gente vai para as próximas etapas para a construção do seu jardim. Depois que você já entendeu que o terreno é você, a gente precisa preparar esse terreno. E aí a gente vai trabalhar o planejamento dessa sua nova vida, ou melhor, dessa vida incrementada com a maternidade. Aqui é onde a gente vai falar de planejamento, a gente vai falar de enxoval, de pré-natal, com base no que você já definiu anteriormente, na sua base, certo? Depois que o terreno está preparado, a gente vai para a próxima etapa, que é a germinação. Assim como uma semente precisa de uma tremenda quantidade de energia para sair da terra, assim é uma vida que está chegando através de você. E aqui a gente vai focar principalmente no parto. Apesar do parto ser um momento na vida da mulher, ele é um momento muito importante. Sim, é um momento de travessia que a gente costuma falar. Aquele momento marca a sua nova existência como mãe. Você já era mãe gerando aquela vida dentro de você, mas a partir daquele momento, a mãe, ela passa a ser física, palpável. Aquela criança que antes estava dentro de você, ela está ali nas suas mãos. E isso tem um significado, uma simbologia muito forte para todas as mulheres. E infelizmente a gente vive num país onde 1 a cada 4 mulheres vão sofrer violência obstétrica. Isso é muito grave. Essas estimativas elas são um pouco controversas porque até o conceito de violência obstétrica hoje não é muito bem definido. Existe todo um debate em cima disso. Mas o que se sabe é que esse número é muito alto e tende a ser maior nas mulheres que não se preparam. Uma coisa que acontece muito no nosso país é a frequência extremamente elevada de cesarianas. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, diz que não existem benefícios à saúde, em termos populacionais, né, taxas maiores do que 10% de cesáreas na população. No Brasil, essa taxa está próxima dos 55%. Se você acha que você está protegida por ter um plano de saúde, não, você está muito enganada. Se na população em geral a taxa é de aproximadamente 55%, dentro dos planos de saúde as taxas de cesárea chegam a 85%. Chegaram a 85 em 2021. Existe um trabalho sendo feito para que elas sejam reduzidas, mas também por uma questão cultural, uma questão de remuneração e uma questão de desinformação, principalmente nos planos de saúde, você provavelmente vai ser influenciada a passar por um procedimento cirúrgico, que existem vários riscos que não são benéficos para a mãe e para o bebê, caso não sejam indicados. Existem sim situações que a cesárea é necessária e ela salva vidas. Essas situações existem. Mas as cesáreas eletivas, aquelas com data marcadas, podem ser extremamente prejudiciais para você e para o bebê. Sabe por quê? Só para vocês terem uma ideia, cesarianas agendadas aumentam as chances de realização de um parto prematuro, entre 37 e 38 semanas. Se isso acontece, o parto entre esse período, eles aumentam o risco de mortes do neonato em 14 vezes. Neonato é o bebê recém-nascido. Então, se você por um acaso marca uma cesárea e que ela não está respeitando o prazo mínimo da gestação, acontece nesse período, a chance do seu filho virar óbito aumenta em 14 vezes. Aumenta a probabilidade de internação em UTI neonatal em até 2 vezes, da necessidade de administração de oxigênio após o parto em até 3 vezes, de hipoglicemia, que é uma situação bem grave no seu filho, de até 8 vezes, e da necessidade de uso de fototerapia, que é uma terapia que usa para trabalhar, para diminuir o nível de bilirrubina em bebês, em até 4 vezes. Então, assim, a cesárea, ela é um procedimento que salva vidas desde que você atenda aos critérios necessários. Senão, o parto natural,
via vaginal ela é muito mais benéfica para a mulher. É claro que a opção de escolha vai ser sua no final, mas você entende que você precisa das informações para tomar uma decisão baseada em evidências? É sobre isso que a gente vai tratar nessa segunda etapa, a da germinação. Depois disso, a gente vai para a etapa do cultivo, quando a gente já está com os brotinhos nas nossas mãos. O seu bebê nasceu. E agora? Aqui sim a gente vai falar sobre os aspectos práticos do cuidado com o bebê e do cuidado da mãe após o nascimento. Cuidados com o bebê, sono, amamentação. E aqui eu foco muito na amamentação, porque ela também é extremamente importante. Infelizmente, amamentar no Brasil é um privilégio para poucas. A gente tem um índice extremamente baixo de amamentação. Esse é um número muito importante. Estima-se que apenas 45% dos bebês são amamentados até os 6 meses de idade no Brasil. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria quanto a OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomendam a amamentação até os 2 anos, pelo menos. A amamentação exclusiva até os 6 meses está extremamente ligada a melhores índices de imunidade do seu filho, tem diversos benefícios. Então, de novo, novamente, existem condições que podem dificultar esse processo, existem, mas você sendo bem informada, bem conhecida das informações que estão disponíveis acerca da amamentação, a chance de você atingir esses marcos é muito maior. Depois disso, como uma boa jardineira, a gente vai para o cuidado com as ervas daninhas. Isso porque muitas coisas vão tentar influenciar negativamente no seu maternar. Então a gente precisa direcionar a atenção para esses itens. O puerpério é muito importante, vai ter uma dedicação muito grande nesse módulo. A gente precisa entender que depois que um bebê nasce, a mulher demora um tempo para se ajustar a todas as mudanças que aconteceram, tanto físicas quanto emocionais, sociais e assim por diante. Os hormônios dentro do corpo da mulher estão extremamente alterados, aquela coisa está toda tentando entrar em equilíbrio, e isso tem um impacto muito grande. É fácil dizer que o número de mulheres que passam por esse período do puerpério e enfrentam algum tipo de dificuldade de saúde mental, principalmente depressão pós-parto, eu tô falando aqui, chegam de 20 a 30%. Durante a pandemia, esse número pode chegar até 40%. Então, a chance de você vivenciar isso é muito alta. Eu tinha certeza que não ia passar por isso. E apesar do parto ter sido muito difícil, a gente teve que no final, inclusive, ir para uma cesariana, nada se comparou aos desafios que eu e o meu marido e, consequentemente, as pessoas ao nosso redor tivemos que enfrentar com uma depressão pós-parto no puerpério. E eu nunca imaginei que eu teria passado por isso. Então é fundamental a gente falar sobre essas questões. Não só isso, muitos aspectos sociais vão dificultar o seu maternar. A volta ao trabalho, se você volta ou não, as possibilidades que você tem de voltar. O seu relacionamento com o seu parceiro, com a sua parceira também vai mudar. Os palpiteiros vão existir a todo momento. A necessidade de redes de apoio pode se mostrar muito forte nesse momento. E tudo isso a gente precisa direcionar. Você não precisa estar sozinha nesse trajeto. Não precisa não, você não deve estar sozinha. E a maternidade, ela acaba ficando muito mais bonita quando compartilhada. E é por isso que a maternologia surgiu. Dentro desse critério de ervas daninhas, a gente vai trabalhar como que a gente consegue se prevenir e, ao mesmo tempo, nos abrirmos para ajuda. Depois disso tudo, a gente vai para a etapa da floração. Aqui é onde vai fazer os nossos olhinhos brilharem, a gente vai entrar nos detalhes, a gente vai começar a falar sobre depois que tudo o início já foi ajustado, o que você pode fazer, o que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida como mãe, como mulher, como esposa, como amiga, como tudo. E você vai perceber que isso tudo vai muito além do seu bebê. Você continua sendo você. Na verdade, você é uma versão melhorada. É isso que a gente espera. É esse o potencial que a maternidade tem de trazer para nós. Na floração, a gente vai explorar tudo isso. E por fim, a gente chega na parte de colher os frutos. E aqui é onde a gente busca ir além, como a gente consegue buscar mais informações, onde a gente consegue se aprimorar constantemente, e a gente vai trabalhar isso nesse módulo. Agora, tudo isso que eu falei, você pode se preparar de diversas formas.
Provavelmente você já ouviu aquele ditado da sua avó ou da sua mãe, que quem não aprende no amor aprende na dor. Pois é, a maternidade é uma situação que ou você aprende ou você aprende. Isso é fato. Agora, o como você vai aprender depende de você. Se você for deixar para viver na situação ou deixar para aprender depois, infelizmente no Brasil você vai aprender pela dor. A gente tem muitos fatores sociais que contribuem para que a vida da mãe durante a maternidade não seja fácil. Que nem a gente já falou, os índices de cesárea são extremamente altos, os profissionais de saúde precisam ser capacitados e, no caso, como você vai determinar o seu acesso a eles, você precisa saber como escolher uma boa equipe, você precisa estar informada para saber como amamentar, como prover para o seu filho da melhor forma, você precisa estar bem informada para saber como que você vai lidar com todos os desafios. Se você deixar para viver isso na hora, você vai passar por eles, que nem eu te falei. Nós somos muito mais fortes do que nós imaginamos. Mas existe um caminho que vai ser muito mais fácil, que pode ser muito mais leve, que o potencial de transformação é muito melhor. E é isso que a gente propõe aqui. O turbilhão da maternidade é inevitável, mas isso não é nada ruim. Pelo contrário, depois da tempestade, as paisagens sempre ficam mais bonitas. Você já percebeu? O céu fica mais claro, as folhas ficam mais verdes, os animais ficam mais felizes. Então não é para ter medo da mudança. Por isso que a gente acredita aqui na maternologia que a mãe é uma verdadeira jardineira. Você vai cultivar a sua maternidade. E ela vai depender do esforço que você vai dedicar a esse cultivo, aos adubos que você vai usar, a semente que você vai plantar, a poda que você vai fazer. Enfim, é uma trajetória que exige uma dedicação. Mas isso não é uma coisa ruim. Pelo contrário. Reforço várias vezes aqui. São muitos fatores externos que existem que vão influenciar na sua maternidade, que vão influenciar nesse jardim. São muitas as variáveis, mas uma coisa é certa: quem colhe, planta. E por aqui a gente não vai falar de problemas isolados, a gente vai tratar o mal pela raiz. Sempre que alguém te trouxer uma solução simples para uma questão da maternidade, desconfie. Não acredite, porque não existe nada simples. A maternidade não é uma fórmula pronta. Você vai construir a sua maternidade da melhor maneira possível para a sua realidade. Apesar da sua realidade ser diferente da minha, os ingredientes que precisam existir para ter uma maternidade transformadora e realizada são os mesmos. A base é diferente, por isso que a gente precisa trabalhar a base, mas os insumos são os mesmos. É sobre eles, esses insumos que a gente vai falar, é sobre a base que a gente vai trabalhar. E aqui a gente vai direto ao ponto e a gente vai te dar todas as ferramentas necessárias para você cultivar o jardim mais bonito de toda a sua vida. Não se preocupe com a quantidade de informação. A gestação leva 9 meses por uma simples questão. Você precisa de tempo. Seu corpo precisa de tempo para gerar uma nova vida. Você precisa de tempo para se acostumar a essa nova realidade. E dá tempo sim de fazer tudo. Uma das principais lições que eu aprendi na minha primeira gestação foi realmente como lidar com a pressa. A gente é ensinado o tempo todo a acreditar que o mundo não espera, que a gente precisa estar correndo sempre. A maternidade é um convite para uma grande pausa, respiro, avaliar a situação e assim continuar. Esses 9 meses são um convite para você, mulher, a se preparar para essa nova fase que vai chegar. Esses 9 meses são uma baita escola. E se você tem um caminho que está sendo bem direcionado, esses 9 meses vão ser muito bem aproveitados. Acredite, é possível. Eu nunca quis ser mãe, que nem eu falei, mas eu fico arrepiada em pensar que eu não consigo imaginar a minha vida mais sem meus filhos. Eu não acreditava quando eu via naquela situação onde eu estava naquele momento de depressão pós-parto, quando me falavam que seria difícil imaginar a vida sem eles. Eu não conseguia visualizar isso e hoje eu entendo. Não só eu entendo, como eu acredito que a minha missão realmente seja proporcionar, ajudar o maior número de mulheres possíveis a terem a possibilidade de serem transformadas pela maternidade como eu fui. Não foi fácil. Até hoje tem dias que são extremamente difíceis, acreditem.
Eu escrevi esse texto na época com o meu filho ardendo em febre entre suas sonecas, quando o pai dele estava conseguindo ficar com ele. E eu tô gravando esse vídeo hoje entre uma soneca e outra deles. Então, eu mesma tô me recuperando de uma gripe. Mas é que nem eu falei, apesar de todo o cansaço, apesar de todos os desafios, eu nunca me senti uma pessoa tão realizada que nem eu sou hoje. E eu tenho muito orgulho desse jardim que aos pouquinhos a gente vem construindo na nossa vida. E o mais bonito é que, apesar da chuva, do fogo, do vento, ele sempre se reergue. E vai sempre continuar crescendo, se embelezando. E o mais bonito de tudo é conseguir compartilhar esse belo jardim com as pessoas que me são queridas. A maternidade é um caminho muito bonito, mas ele fica ainda mais bonito quando caminhado com outras pessoas. Por isso, agora eu te faço um convite. Se você quer viver essa transformação da forma mais leve, se você quer ser a sua melhor versão, e eu sei que você pode ser a sua melhor versão como mãe, enquanto é livre para cuidar da pessoa que vai ser a pessoa mais importante na sua vida, dê o primeiro passo. Eu não posso caminhar por você, mas você clicando no botão abaixo, eu te garanto que eu vou estar caminhando com você por todo o percurso.